Olá a todos, nós estamos no nosso novo módulo, que é o módulo 6, que é a configuração de atividades. Nós vamos aprender a fazer as configurações comuns a muitas atividades, né? A tarefa, o fórum, questionário, questões. Então, nós vamos mostrar todos os itens de atividades que o nosso ambiente possui. Então, eu vou compartilhar a tela com vocês. No compartilhamento de tela, nós vamos adicionar, certo? Então, nós vamos adicionar atividades. Quando nós adicionamos atividades, nós temos que lembrar que algumas atividades nós vamos, nós vamos desenvolver para vocês, vamos mostrar, e outras a gente é o mesmo procedimento de inserção, então nós vamos deixar que você faça essa criação também, tá? Então, nós não vamos utilizar base de dados, nem o BBB. Por quê? Porque o nosso servidor, ele não suporta mais os vínculos do BBB, né? Que é RNP. É melhor você acessar a Rede Café e fazer a sua videoconferência pela Rede Café. O que a gente recomenda? Que você acesse o Teams, o Office, né? Do Teams, para que você tenha acesso gratuito ao Office enquanto professor. Você faz o seu login, né? Você cria sua conta ou ativa a sua conta, né? Você não cria, você ativa a sua conta no Office e você vai ter recursos de gravação. Você tem muito espaço dentro do OneDrive e você tem diversos aplicativos disponíveis. Então a gente recomenda que você utilize o Teams mesmo ou outra ferramenta de gravação que você possa ter aí, que você tenha familiaridade. Certificado personalizado, esses certificados são em casos de curso, certo? Então, a gente vai passar pelo certificado. O chat, ele é um recurso que a gente pouco utiliza por conta do WhatsApp. O WhatsApp veio e sobrepôs o chat, né? Porque você entra, você cria grupo da disciplina em chat, e aí você não precisa utilizar o chat marcando horário para conversar com os alunos dentro do AVA. Então, se tornou obsoleto. E o conteúdo interativo é o H5P. Vocês observem que tem dois tipos de H5P, né, dentro do ambiente. Esse H5P, ele foi deixado aqui porque ele veio da versão anterior. Na versão anterior, ele não estava dentro do sistema, como esse aqui está. Ele estava como plugin. E aí ele foi deixado porque se você migrar a informação da disciplina, de uma disciplina que você ministrou semestre passado para esse semestre, você não perde o conteúdo que você fez do H5P. Então você continua com o conteúdo H5P. Então isso é interessante. A escolha também a gente vai mostrar para vocês dentro do item escolha as ações e procedimentos que você vai desenvolver. Então, o que é a escolha, Ilma? É bem interessante a gente clicar e eu sempre vou mostrar para vocês. Ele permite para o professor fazer uma pergunta e especificar opções de múltiplas respostas. Então, você faz uma pergunta para os alunos, às vezes você quer saber sobre uma visita técnica, né? E aí, quando você quer saber sobre uma visita técnica, você vai utilizar esse módulo escolha. E ele é bem interessante. A visita técnica foi só uma opção, tá? Então, você vai colocar aqui, eu vou colocar a visita técnica, porque eu já entrei com essa temática, né? E eu vou colocar a visita técnica apenas para que a gente possa se familiarizar com a atividade. Então, eu vou colocar a visita técnica e aí eu coloco as opções. Permite atualização, permite mais de uma opção selecionada. Eu tenho que configurar. E aí eu vou dar as opções. Então, eu vou colocar aqui Porto Velho, Tribunal de Contas Porto Velho. Eu vou colocar Tribunal de Justiça Porto Velho. Eu vou colocar Indústria Porto Velho. É uma visita técnica, é por isso que eu estou localizando. Ou eu vou colocar as usinas Porto Velho,
tá? É uma pergunta simples. Ele pode atualizar? Pode atualizar. Permite mais de uma opção? Às vezes a gente pode dar duas opções para ele marcar, certo? Disponibilidade, vai ficar até quando? Então, se eu marcar disponibilidade, é o início e fim da minha pergunta, porque eu tenho tempo para cumprir. Então, é importante que eu marque. Resultados, não mostrar os resultados? Eu quero mostrar os resultados para os estudantes, afinal, eles que precisam saber quem é que venceu, certo? Aí, as configurações comuns são as configurações de módulo, né? Eu nunca mexo. Não vou restringir o acesso, eu quero que todos respondam. Conclusão. Eu quero mostrar como concluída, ou seja, os alunos devem visualizar e devem completar com uma escolha. Então, eu já dei duas obrigações para ele aqui no método de conclusão, para vocês verificarem como é que é importante. Não vou fazer tag e não vou lançar competência. Então, eu criei uma escolha. No meu caso, uma visita técnica, que é uma atividade, tá? Então, vamos lá. Olha aqui, visita técnica. Se eu quero saber como é que ela vai funcionar, né? Enquanto professora, eu vou ver o que os meus alunos marcaram, certo? Então, aqui eu estou como professora dentro, mas eu posso também colocar a minha resposta. Ó, eu coloquei e mandei gravar a minha resposta. Os alunos vão saber qual foi a minha escolha, entendeu? Então, eles vão saber qual foi a minha escolha foi gravada. E aí eu posso remover também a minha resposta, caso eu precise. Olha aqui para você ver, ele mostra para mim o gráfico das escolhas. Ó, quem está ganhando, no caso foi só eu que respondi, né? Que é o TJ e Indústria de Porto Velho. Então, as duas escolhas minhas foram eleitas, teoricamente, né? Então, eu criei uma escolha, o procedimento é simples, como vocês verificaram, e é bem interessante para você estimular os seus alunos. Às vezes você quer dividir trabalho, quer verificar temática, quer colocar vários temas, quer que os alunos escolham, e é importante a escolha deles, é importante você dar autonomia para eles. Então, é uma proposta interessante também para esse trabalho, tá certo? Agora nós vamos inserir uma outra atividade. Então, nós vamos aqui para uma outra atividade. Então, vamos lá. Atividade. Aí eu tenho atividades aqui, então eu já usei externa. Essa ferramenta externa eu não vou apresentar aqui agora. Nós temos o conhecido fórum, né? O fórum é interessante você trabalhar com fórum quando você precisa fazer um questionamento, você quer respostas qualitativas. Então você pergunta, por exemplo, como foi a proposta do curso, né? Então o curso de formação para o AVA. Então, aqui eu contextualizo como é que foi a pergunta que eu quero, né? Responda sobre quais foram as atividades mais interessantes para você ao longo do curso. Então, eu vou só colocar aqui brevemente atividades interessantes. Mas você tem que fazer uma pergunta, porque você quer uma resposta qualitativa. Então, você tem que fazer uma boa pergunta. Você tem que elaborar um item investigativo, né? Uma pergunta substanciada para o seu trabalho. Você disse é um fórum geral, eu costumo colocar uma única discussão simples. Mas se você quiser perguntas e respostas, então você indica qual é o tipo de fórum que você quer. A gente vai mostrar para vocês, dentro do ambiente, o que cada tipo representa. Mas eu geralmente escolho uma única discussão simples. Disponibilidade é aquilo que eu falei, se você vai colocar uma data para eles responderem. E se esse fórum vale, né? Se tem, olha, se eu posso limitar o tipo de resposta, posso bloquear as discussões. Então, eu posso fazer uma avaliação global do fórum, né? O que é essa avaliação global? Por exemplo, nós trabalhamos com pontos, né? Então, eu vou dar uma nota para aprovação. A nota máxima desse trabalho vai ser 5 pontos, certo? E aí, a nota para aprovação, posso colocar ou não, nesse caso, não vou colocar. Avaliações.
Qual é a avaliação? Média das avaliações, avaliação máxima, avaliação mínima? Ou você não vai identificar? Conclusão da atividade. Então, olha, novamente eu vou mostrar o último item. Eu não vou colocar nota obrigatória. Ó, deve visualizar, o estudante precisa abrir e responder a discussão. Quantas? Precisa de réplica, precisa de tréplica. Então, se for, eu tenho que colocar. O usuário deve criar, deve enviar. Então, se eu coloquei que ele deve criar, deve enviar, e deve responder pelo menos a 2 pessoas, e criar duas réplicas, por exemplo, eu estou deixando mais difícil, né? Eu vou e crio o meu fórum. Então, aqui eu tenho respostas que podem me ajudar no desenvolvimento de um artigo, podem me ajudar na construção da próxima aula, né? Fazer perguntas com itens investigativos são importantes para o meu aluno desenvolver, né, a parte cognitiva dele. Então, é bem interessante para a gente criar essas ações. Agora, nós vamos dividir esse módulo ao meio, tá? Para que ele não fique muito longo.